Ok. Para que possamos entender o que é a boa notícia, nós precisamos, antes de tudo, entender que a boa notícia faz parte da pregação do Evangelho. E quando falamos da pregação do Evangelho, precisamos entender o que é o Evangelho. Geralmente, quando falamos sobre o Evangelho, nós temos a nossa mente muito focada na cruz, na morte expiatória de Jesus, na salvação que há em Jesus e de você ser de alguma maneira liberto de uma condenação eterna. O Evangelho é uma mensagem centrada na cruz. O Evangelho é pregarmos a cruz. Temos que voltar a pregar a cruz, porque a cruz é a mensagem do Evangelho. Quem já ouviu isso já? Procure os textos do começo do livro de Atos. Você vai ver tanto na mensagem de Estevão, quanto na mensagem de Paulo, quanto na mensagem de Pedro: aqueles que vocês crucificaram, ressuscitou, e dele somos suas testemunhas. Estão pregando a cruz ou a ressurreição? A cruz é o fim ou é o meio? Se a cruz é o meio, qual é o fim? A vida. Então qual é a mensagem da igreja? A vida. Estamos juntos? O problema é que todos nós estamos ainda talvez nos debatendo numa cruz. Como eu vou pregar a ressurreição se não tenho certeza se estou morto? Porque mortos não se ressuscitam a si mesmos. Estão entendendo? Você precisa do poder desfibrilador do Evangelho para ressuscitar você do seu estado de morte espiritual. E dessa vida ressurreta, nós somos testemunhas. Isso é sensacional, mas extremamente comprometedor. Estamos juntos? Então, o Evangelho, ele não se limita a um fato isolado da história, porque o Evangelho é toda a história de Deus. Se você for ver como que Estevão prega o Evangelho, e como Paulo no Areópago prega o Evangelho, tanto em Atos 7 como em Atos 17, você vai perceber que eles não começam pregando o Evangelho a partir da cruz. Eles começam pregando o Evangelho a partir do princípio. O que é o Evangelho? O Evangelho é toda a metanarrativa. O que é metanarrativa? A narrativa que contém todas as histórias da Bíblia. Então, cada história da Bíblia faz parte da grande história. Cada narrativa faz parte da construção da grande narrativa. Por isso que é o nome metanarrativa, que é a grande narrativa. Então você vê Adão, depois Caim e Abel, Noé, o chamado de Abraão. Todas essas histórias vão contando a grande história de Deus, de um Deus que criou um homem e abençoou esse homem com sementes, e esse homem quebrou a sua relação pactual com Deus, e ao invés de se tornar um abençoador da terra, a terra passou a estar contaminada por meio dos seus habitantes. E aí há uma profecia, há uma palavra sobre a semente que é prometida a Eva, como uma forma de Deus mostrar a dignidade da mulher, o valor de trazer de novo dignidade. Por meio de quem o homem caiu, vai ser por meio de quem vai nascer aquele que vai vencer o mal. Olha que lindo isso. Depois tem gente que fala que tem coragem de dizer que a Bíblia é machista, né? E a partir dessa palavra, dessa profecia a respeito da semente, Adão e Eva, você vai perceber que há uma grande narrativa histórica de uma guerra pela semente, que é uma luta para tentar impedir que a grande profecia do Messias se cumpra. Então, ler a Bíblia são várias histórias que vão contar etapas da grande história, da semente perdida, a semente prometida, em Noé, a semente preservada, para que em Abraão seja a semente que vai gerar o primeiro descendente, como um sinal do que Deus fará a todas as nações. Olha que lindo isso. E aí a luta pela semente vai perseguindo esse povo escolhido até chegar em Abraão.
Depois em Abraão você vai chegar em Moisés. Você vai ver todo um sistema tentando matar os meninos. Por quê? Porque os meninos têm semente, as mulheres têm útero. Se você mata os meninos, ficam só as meninas. Meninas casam com os egípcios, e era uma vez um povo chamado hebreu, e era uma vez uma profecia a respeito de um Messias, o rei do mundo. Estão entendendo? Há uma só história. Uma só história falando da profecia da semente do Messias. Sabe o que é o Messias? O ungido. Então toda vez que depois de Juízes começou a história dos reis, eles estavam dizendo: primeiro você chama Abraão e ensina um povo a pensar como sacerdotes, a ter a sua vida em torno do tabernáculo, em viver uma vida diante da presença de Deus. Ensina esse povo a pensar como um sacerdote. Por quê? Porque para que o rei do reino reine, é necessário que haja o povo do reino. Então primeiro ele forma o povo do reino, e depois ele começa a ungir reis. E o primeiro grande rei messiânico é Davi, cujo a sua descendência vai dar no Messias. Olha como cada história da Bíblia faz parte da grande história de Deus, que nada mais é do que a história do seu reino, do seu reinado. Cada vez que se ungia um rei, não era apenas uma função sendo reconhecida, mas um título sendo anunciado. Dizer: esses reis que são ungidos estão anunciando o rei do reino de Deus, que virá para reinar sobre toda a terra. Por isso que quando nós falamos ontem, ele abriu as escrituras diante dos seus discípulos e começou a falar tudo que na Bíblia constava a seu respeito. Filipe, quando foi buscar Natanael porque havia encontrado o Messias, disse: nós encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu. Moisés escreveu o quê? A lei, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Então ele está dizendo que o Pentateuco fala sobre quem? Sobre o Messias, sobre o rei do reino de Deus. Então o que é o Evangelho? É toda a história de Deus. Por isso que Estevão, quando começa a pregar o Evangelho, ele começa a falar sobre Abraão e toda a história do povo de Israel. Por quê? Porque estava pregando a judeus. Paulo, quando vai pregar o Evangelho, ele começa da criação do mundo, porque estava pregando a gentios. Ele começa falando da criação do mundo, de Adão, da humanidade, até chegar no chamado arrependimento para reconhecer Jesus como Messias, o rei do reino de Deus, o rei de todo o mundo, de toda a terra. O Evangelho, ele é a grande história de Deus. Estamos juntos? E nós precisamos entender que essa é a história verdadeira. Na minha época, não sei, agora acho que não existe mais isso, existia 2 maneiras de você escrever a palavra história. A palavra história com H e a palavra história com E. E você dizia para as crianças que a história com H é a história verdadeira, a história com E era um conto, era uma fábula, era algo contado culturalmente, como uma alegoria. E eu quero dizer para você que o Evangelho não é uma história com E, não é uma fábula, não é um conto, não é um era uma vez. O Evangelho é a verdadeira história da existência. A história que tem criação, começo, tem queda, tem justificativa para todo o mal que existe sobre a terra, tem redenção, tem a oferta do próprio Deus apontando um caminho de restabelecer a ordem dentro do homem, para que na consumação o novo homem reine com ele sobre um novo mundo. Isso é o Evangelho, é a grande história de Deus. É explicar para as pessoas que Deus amou o homem de tal maneira é um jeito de dizer que Deus amou o homem infinitamente. Pascal falava que Deus amou o homem infinitamente e deu ao homem a capacidade de amá-lo infinitamente, porque isso fala de atributos comunicáveis de Deus. Deus dividiu com o homem atributos do seu ser para que o homem pudesse se relacionar com Deus. Então Deus deu ao homem a capacidade de amar infinitamente, um Deus que ama infinitamente. Sensacional isso. Só que de repente o homem foi seduzido por amor próprio. E Pascal fala que a origem de todos os males e a origem de todos os vícios está no amor próprio.
Porque ao invés de amar Deus infinitamente, o homem foi seduzido a começar a decidir a partir do amar a si mesmo, a partir do seu próprio desejo. E a partir dessa quebra da relação de amor com Deus, a Bíblia fala que o homem passou a não ter mais domínio sobre o seu desejo, e o seu desejo passa a ter domínio sobre ele. Estamos juntos? E o homem passa agora, olha que loucura, o homem que foi amado infinitamente, tem a capacidade de amar infinitamente. Paulo vai explicar em Romanos 1 que ele passa a adorar e servir a coisas criadas ao invés do Criador das coisas. Isso significa que ele começa a amar infinitamente coisas finitas. Só que quando as coisas finitas são amadas, coisas finitas passam. E quando coisas finitas passam, o que fica? Um vazio infinito. Estou entendendo? Não é lindo isso? O homem passa a viver uma vida viciada em entretenimento, viciado em comer, viciado em comprar, viciado em uma série de coisas, como uma maneira de tentar suprir a sua sede de amor. Porque o homem, assim como na mitologia grega, tem o exemplo de Narciso, o homem, ele morreu de tanto amor por si mesmo. Narciso foi aquele que amou tanto a si mesmo, que na busca de se encontrar, se perdeu dele. Morreu de tanto se amar. Essa é a história da humanidade. Tem uma capacidade infinita de amar, só que aplica toda a sua capacidade infinita em coisas finitas. E quando coisas finitas passam, o que sobra é um vazio infinito. Só que o vazio não existe. Sabe por quê? Porque o vazio nada mais é do que o lugar da presença do próprio Deus. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E no vazio, o Espírito de Deus pairava. Toda vez que você sente vazio, na verdade o que você sente é uma saudade infinita de um Deus que te ama infinitamente. Estão entendendo? Como nós falamos ontem, o túmulo não estava vazio, ele estava lá, só que não foi reconhecido. A estrada da frustração não estava vazia, ele estava lá, só que não foi percebido. A questão não é que Deus não está, a questão é que o homem não percebe que o seu vazio tem nome. Estamos juntos? E muitos filósofos gastaram muita energia tentando conceitualizar o vazio e chegaram a uma única conclusão: que o vazio é inevitável. Então, nós começamos a perceber que esse homem foi criado em Deus. Em Deus, esse homem era pleno, foi criado para um habitat, para morar num lugar que chama Éden, que significa delícia. Era um homem que foi criado para viver e desfrutar do prazer de estar na presença de Deus. Só que esse homem, por amor próprio, na ânsia de querer mais do que lhe foi dado, ser mais do que lhe foi conferido ser, saber mais do que havia alcançado saber, ele foi exilado ao deserto, a um lugar vazio. Estamos juntos? Vazio do quê? Vazio da presença de Deus. Essa é a condição do homem na queda. Então Cristo é o testemunho de um Deus que ama infinitamente. Estamos juntos? Para quê? Para levar o homem de volta ao lugar da presença de Deus. O caminho, a verdade, a vida. Vida é o nome que se dava ao lugar santíssimo do tabernáculo. Um lugar vazio, um lugar que não havia nada a não ser uma arca. Mas era ali que a presença de Deus se manifestava ao sumo sacerdote uma vez por ano. E é o lugar que Jesus se tornou o caminho para que possamos estar de uma vez por todas e para sempre. O lugar da presença de Deus. Por isso que ele diz que eu e o Pai veremos e faremos morada em você, por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso não há mais vazio. O vazio nada mais é do que um chamado para você entrar no teu quarto, fecha a porta e ali você vai ser recompensado. Não tente mais preencher o vazio com nenhuma outra coisa que não seja a presença dele.
Amém, querida? Não era isso que eu ia falar, mas não sei porque que eu estou falando isso. Mas enfim, o Evangelho, ele é a história de Deus. E nós temos que entender que essa é a verdadeira história da humanidade. E essa verdadeira história da humanidade, ela vai falar que há um só rei e há um só reino. Estamos juntos? Então, para que possamos ser uma voz de boa notícia, nós temos que entender o Evangelho ao qual fomos alcançados. Esse Evangelho é poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. É a história de Deus. Estou entendendo? Precisamos entender de uma vez por todas que Jesus Cristo não veio para entrar na sua casa, na sua vida, na sua história e melhorar a sua história, te dar uma nova história, fazer você viver uma história melhor. Ele veio para salvar a gente da nossa história, porque a nossa história deu errado. A nossa história era história com E. Foi um conto contado por uma serpente, que é a mentira, dizendo: você pode fazer aquilo que você tiver vontade de fazer. A relação com Deus não é importante. O que Deus fala não é importante. O importante é você fazer aquilo que você acredita que tem que ser feito. O importante é você ser livre para fazer o que você quer. O importante é você. Estou entendendo? Soa muito atual, não soa? Mas é um conto muito antigo, contado por uma serpente mentirosa. E sabe o que é a mentira? A ausência, a falta, o oco, o nada, coisa nenhuma. A mentira, ela é tão vazia que para existir ela precisa da verdade. Porque a mentira não tem o que dizer. Ela precisa de uma verdade para distorcer. Então, se não há verdade, não há mentira. Então só há mentira porque é a verdade. E Romanos 1 fala que o homem trocou a verdade pela mentira, que é o que? A distorção da verdade, a manipulação da verdade para te enganar. Então o Evangelho não é um conto, é a verdadeira história da humanidade. O Evangelho é a verdadeira história. Se você for procurar no Google ou no YouTube, em qualquer lugar, sobre o que é a pós-modernidade, o ponto comum em todas as definições de pós-modernidade é a negação de qualquer metanarrativa. Por quê? Porque a modernidade, que vem logo depois da Idade Média, é um movimento filosófico, econômico, que pega todas as áreas de influência da sociedade e propõe propõe metas narrativas. Então, o marxismo é uma metanarrativa, assim como todas as propostas de desenvolvimento econômico, a revolução industrial e toda aquela coisa de um mundo melhor, a escatologia humanista, né? O humanismo tem a sua escatologia, tem a visão de um mundo perfeito, e isso tudo, quando chega na pós-modernidade, cai por terra, porque economicamente o mundo é cada vez mais desigual com relação ao ecossistema, né? É um mundo cada vez mais destruído, mais prejudicado. Então tudo ficou pior, mais desigualdade, mais mortandade, mais fome, mais miséria e cada vez menos gente rica e mais gente pobre. Enfim, a pós-modernidade vai falar de uma geração que não acredita mais em metanarrativas, porque se sentiu enganado pelas histórias que foram propostas. Estamos juntos? Então, quando você fala de uma metanarrativa, ou seja, tem uma história que norteia a nossa vida, para a pós-modernidade, essa é uma maneira de você falar sobre dominação e poder. Você vem com uma metanarrativa para impor algo sobre mim, isso é dominação, isso é imposição, isso é poder, eu sou livre. Não tem metanarrativa, eu tenho que viver o aqui e o agora, como se não houvesse amanhã. Estão entendendo? Renato Russo foi um dos maiores profetas do niilismo, muito poético, muito belo, mas pouco verdadeiro em termos de princípio, mas muito sincero, mesmo que sinceramente equivocado com relação aos seus valores. Mas a sua dor levou ele ao niilismo, a não acreditar mais em nada. E quando você não acredita mais em nada, você diz: é preciso amar qualquer forma de amor, como se não houvesse amanhã, porque se o amanhã não existe, o que importa é o agora. Estão entendendo? Não tem narrativa, não tem para onde eu vim e não tem para onde eu vou. Isso é o que a filosofia vai chamar de historicismo. Eu estou falando esses nomes, você não sabe, mas seus filhos vão saber.
E quando eles falarem, você precisa entender o que eles estão estudando na escola. Porque o historicismo vai falar que a Bíblia é antiquada, que a Bíblia não se encaixa mais. A minha filha, ela na faculdade, uma amiga disse para ela, o primeiro dia em que ela chega na aula, um dos professores vai dizer, por acaso não tem ninguém aqui que acredita que a humanidade começou com Adão e Eva, né? Ou seja, ele não está perguntando se tem alguém. Ele já está no seu discurso tendencioso, colocando na parede, porque qualquer resposta te pega. Estão entendendo? Porque essa é a doutrina humanista. Quando você fala que o ensino no Brasil ele é laico, isso é mentira. Porque o humanismo é religioso. Por quê? Porque ele tem sentido de origem. Lembra que nós falamos? Repita comigo: criação, queda, redenção, consumação. O nosso evangelho tem uma criação, queda, redenção e consumação. O humanismo também. A criação não é criação porque é natureza. Natureza porque aconteceu naturalmente, aleatoriamente, biologicamente. Estão entendendo? Natural, natureza. Não tem nenhuma intencionalidade criativa por trás das coisas que existem. Aconteceu. E sabe qual é a ideia de queda para o humanismo? Por que você acha que a época em que a Igreja Católica estava tendo o poder de influência no governo de todas as áreas da sociedade, eles chamam de Era das Trevas? O que nós chamamos de Era das Trevas? Quando o homem abandonou Deus. O que o humanismo chama de Era das Trevas? Quando a religião está no poder. Porque para o humanismo a queda é a busca de Deus como uma fuga da incapacidade de você encarar os seus próprios problemas. Para o humanismo, religião e buscar Deus é fraqueza, é queda. Para nós a queda é quando o homem deixou de buscar Deus. Estão entendendo? Então eles vão dizer que a Idade Média é a Era das Trevas porque o poder não estava na mão do Estado, mas estava na mão da igreja. Não que isso tenha sido bom para a história, mas isso é uma maneira de dizer que para a religião humanista, que é a base do nosso pensamento acadêmico, a fé é mito, é fuga, é fraca e é treva. É um salto no escuro. Estão entendendo? E o que é a redenção para nós? O Cristo que nos chamou das trevas para a luz. E o que é a redenção para o humanismo? Por que você acha que o movimento moderno veio chamado de iluminismo e renascentismo? O que é iluminismo? É a mesma coisa que Jesus disse, eu sou a luz. O que é renascentismo? É a mesma coisa que Jesus disse, você precisa nascer de novo. Então a modernidade, com a autonomia do indivíduo, graças à reforma protestante, a reforma protestante foi muito importante, mas ela colocou o homem diante de uma bifurcação. Por quê? Porque a reforma protestante, ela gera uma autonomia do domínio da igreja católica, da religião. Ela gera acessibilidade. Mas você ter livre acesso não significa que você tem livre interpretação e livre expressão. Estão entendendo? Por isso o trabalho dos pais da igreja é em criar um caminho hermenêutico pós-reforma, para estabelecer os limites da interpretação bíblica. Porém, a modernidade pegou carona na reforma protestante, porque já que vocês têm autonomia agora da religião, nós também do direito, da arte, da economia, da política, nós também vamos nos tornar autônomos do poder religioso. E aí nasce o renascentismo, ou seja, a sociedade nasce de novo, acreditando no poder de redenção do homem. O homem é a luz do mundo. E o homem é a resposta para todos os problemas que a religião não respondeu no meio das trevas da nossa sociedade. Olha que bonito isso. É isso que os nossos filhos estão ouvindo. E qual é a escatologia, a consumação da religião humanista? O mundo perfeito. Igualdade econômica, através da tecnologia, através da educação, através do direito, nós vamos criar um mundo melhor. Conclusão, esse mundo melhor não vem mostrando nenhum sinal. E há uma nova geração que não crê mais em nenhuma metanarrativa, nem nenhuma história. E nós precisamos resgatar a pregação do Evangelho como uma grande história. Estão entendendo?
de não pregar o evangelho como alguém que tenha que aceitar Jesus para não ir para o inferno. Isso não é evangelismo, isso é terrorismo. Porque a vida do cara já está ruim. E você vai dizer, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ele vai vir para a igreja, mas mais por medo do inferno do que por ter entendido a grande história do evangelho, que é poderosa para mudar e nos salvar da nossa história. Estão entendendo? Um exemplo só. Jesus estava falando com uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana gostou da proposta de Jesus. E ela fala assim: me dá de beber dessa água, porque aí eu não tenho mais sede, eu não preciso mais vir buscar. O que ela disse? Ei, eu quero isso que você quer me dar, porque isso vai melhorar a minha história. Ele fala assim: mas você não entendeu nada. Eu vou te explicar. Me conta a sua história. E ela começou a falar da história dela. Tive 5 maridos, agora que eu tenho não é meu, uma história terrível. E ela fala assim: então, eu vim para salvar você da sua história. Você teve 5, o 6º que está não é seu, eu sou o 7º. Eu vim para casar com uma igreja. Uau! Jesus não vem para entrar na sua história e fazer ela ficar melhor. Ele veio para salvar você de uma história que não deu certo. Estamos juntos? Esse é o evangelho. O evangelho que é poder de Deus para nos salvar. O evangelho que fala que existe um único rei e um único reino. Estamos juntos? Não existe nenhum versículo na teologia do Novo Testamento que fala que Satanás, que é o inimigo, aquele que tem a capacidade de estabelecer a inimizade, porque ele é a personificação da mentira. Mentira não tem como expressar a verdade. Se não expressa a verdade, não tem como construir relação de amizade. Então ele é a personificação da inimizade, aquele que existe para se colocar entre as relações e separar pessoas de Deus e uns dos outros. Ele só faz isso. E a gente continua ouvindo. Então ele não tem natureza real. Eu entendi uma das verdades mais teológicas da minha vida assistindo os Vingadores. Quando o agente Child ou Child disse para Loki: você não vai ser rei. Por quê? Porque você não tem natureza para ser. Você nunca vai ser uma coisa que você não foi criado para ser. Estou entendendo? É por isso que a humanidade toma remédio, é angustiada, vive ansiosa, porque está tentando o tempo todo ser o que não foi criado para ser. Jesus olha para o ansioso em Mateus 6 e diz: olha para o passarinho. E ele diz: por quê? É porque ele aceitou ser passarinho e está de boa, velho. Você quer ser tanta coisa, menos aquilo que eu criei você para ser. E enquanto você continuar lutando contra a verdade, você vai só se cansar, porque a verdade vai te vencer. Porque toda a verdade sobre você está com quem te criou. Negar que o teu Criador existe não muda o fato da sua verdade estar com Ele. Estão entendendo? A única diferença é que você vai morrer sem saber quem um dia você foi de verdade. Quando nós vemos essa verdade, ninguém é o que não foi criado para ser, quer dizer que não há nenhuma capacidade de existir outro reino a não ser o reino de Deus. Por isso que, historicamente, quando você lê a história do Evangelho, você percebe que um reino foi engolido por outro. Por isso que Paulo não chama de reino, chama de império. Porque império é aquilo que é imposto por força. Estão entendendo? Acreditando na ilusão do controle. Um usa como Roma a força bélica, Grécia usa a cultura, cada um usa a sua estratégia de manipulação e controle para impor poder sobre o outro, e um vem engolindo o outro, até que vai vir o Rei dos Reis e pisar sobre todos, porque ele dá risada dos planos dos reis da terra. Só há um rei, só há um reino, por isso que é o evangelho do reino. E eu não sei por que a gente não conta essa história para as pessoas. É por isso que no Novo Testamento Jesus fala que o príncipe deste mundo,
o príncipe da potestade do ar, porque o máximo que ele pode ser é príncipe, porque a palavra príncipe no grego, ou tergos, é líder de uma ordem, ou seja, ele lidera um movimento, que você precisa prestar muita atenção, que no Novo Testamento, quando aparece a palavra mundo, não é mundo no sentido criação, geográfico, é mundo no sentido tempo, aion. Então o príncipe deste mundo, ou seja, deste século, deste tempo, desse período que tem começo e que tem fim, porque o que tem começo e o que tem fim, na verdade, nunca existe, porque o que existe permanece para sempre. É como se todo mundo estivesse dentro de uma fantasia, de uma história contada com E, enquanto nós temos dentro de nós a verdadeira história. A pergunta é, quando que a gente vai começar a contar isso, gente? Algo que me chama muita atenção com relação à boa notícia, com relação a essa boa nova que o mundo precisa ouvir, a verdadeira história da humanidade, que fala sobre o verdadeiro domínio sobre a humanidade, de um único rei, de um único reino sobre toda a terra. A boa notícia é que você vai perceber uma construção muito interessante, muito interessante. Olha que interessante isso daqui. Todo mundo sabe que de Abraão até Davi foram 1100 e poucos anos. Então, durante 1000 anos, depois que ele chama Abraão, todo o processo histórico de Deus é preparar um povo para que então haja um reino. Repita comigo, primeiro um povo para chamar de meu. Depois um reino para chamar de meu. Então, primeiro de Abraão até chegar próximo aos dias de Davi, ele forma um povo sacerdotal, para que então levante um rei segundo o seu coração, para ser aquele que o Messias vai ser chamado de filho de Davi. Então primeiro o povo, depois o reino. Estão entendendo? Sim ou não? Isso é muito sério, porque faz 2000 anos que o Cordeiro veio para formar um povo, e ficamos cantando para ele voltar, mas não estamos fazendo discípulos. A única coisa que ele pediu para fazer, o que é fazer discípulos? Formem o povo, porque quando houver o povo, o rei do reino volta, porque vai ter um povo para reinar com ele. Como que o rei do reino volta se não tem povo para reinar com ele, gente? A gente é muito hiperafetivo, afetado pelo romantismo, que diz, o espírito e a noiva dizem vem, como se isso fosse um desejo. Ninguém está de brincadeira na Bíblia não, gente. Quando o Espírito Santo e a igreja diz vem, não é porque eu quero muito, é porque já está pronto. O que quer dizer isso? Fizemos o que você mandou, fizemos discípulos, formamos gente do reino e testemunhamos a todos os povos que há um novo rei sobre toda a terra. É hora de você vir e o seu reinado vai trazer juízo sobre a humanidade. Porque ele não vai vir como um cordeirinho, ele vai vir como rei para reivindicar o seu reino sobre a terra. E cadê o povo desse reino? Parece que a gente é um monte de Maria Mole que não consegue nem falar sobre o reino de Deus. Como que a gente vai reinar com ele? O que estamos sendo chamados nesse tempo é para aprender a governar, aprender a liderar, aprender a constituir família. Por quê? Porque vamos reinar sobre a terra como ministros de Deus, velho. O que você está aprendendo com a sua existência? O que você está desenvolvendo de vocação e ferramenta que Deus te deu na sua existência? Quando Ele voltar e dizer agora, vamos reinar, eu te dei 5 talentos, você multiplicou 5, você vai governar 5 cidades. Eu dei 10, multiplicou muito bem, porque no reino de Deus se multiplica, não se acumula. Você tem capacidade de gerir 10 cidades. E você? Eu enterrei. Você é aquele famoso que entrou na eternidade com a bunda quente, né? Por quê? Porque foi salvo pelo fogo, entrou com a bunda queimando. Quase foi para o inferno. Só não foi porque salvação não se perde. Estão entendendo? Mas não tem herança, não tem galardão, não tem autoridade para governar sobre nada nem ninguém. Estamos juntos? Quando falamos sobre evangelho do reino, falar sobre reino é algo muito sério, gente. Eu falei ontem, Jesus vai nos reunir numa casa para falar sobre coisas do reino. Eu avisei. Tem alguém aí? Quando a gente vê o processo do reinado, olha que legal. Olhamos para Davi.
1 Reis capítulo 1, versículo 32 diz: Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, repita comigo, o sacerdote e o profeta, ungirão o rei de Israel. Então aqui, o sacerdote e o profeta ungem o rei. Repita comigo, sacerdote e profeta. João Batista era o quê? Sacerdote e profeta. Todo mundo acha que João Batista era o máximo porque era profeta. Mas na verdade ele só podia fazer o que ele fazia porque era sacerdote. Ele só podia ensinar a lei e pregar porque era sacerdote, e sacerdote ensina a lei. Só podia batizar as pessoas porque quem fazia os rituais de purificação era o sacerdote. Estão entendendo? Nada do que ele fez porque era profeta. Só fez porque era sacerdote. O que fez dele profeta é entender que algo estava acontecendo no tempo e o cumprimento do que foi falado antes dele estava se cumprindo. Estava acontecendo. Ele falou: eu não sei nem quem é, mas sei que ele está aqui. Uau! O que fez dele profeta simplesmente foi ter um encontro com uma palavra para o seu tempo e entender como apontar, porque o sacerdote e o profeta ungiram o rei. Estão entendendo? Sacerdotes proféticos, porque são povo do reino com discernimento do tempo em que eles estão vivendo, apontam, ungiram o rei. Estamos juntos? Sim ou não? Estão comigo no texto ou não? Então primeiro o sacerdote e o profeta, João Batista, olha, vão pensando como as coisas se encaixam. Ungiram. O que é o termo ungido? Machia, que é o Messias. Não é apenas um ato, é um título. O Messias, o Rei dos Reis. E depois que ele é ungido, esses caras começam a tocar a trombeta. Olha aí, então tocareis a trombeta e direi: viva o rei Salomão! Subireis após ele e se assentará no seu trono, pois é ele quem reinará em seu lugar, porque ordenei que seja príncipe sobre Judá. O que está acontecendo aí? 3 momentos específicos do processo de estabelecimento de um rei. Repita comigo. Primeiro, ele é ungido. Segundo, proclamado. Terceiro, coroado. Aqui diz: sacerdotes proféticos apontam, unge. Depois pega a trombeta e toca, avisando: viva o rei! Ou seja, há um rei em Israel. Depois o rei vem, Salomão, e se assenta. Primeiro ele é o quê? Ungido. Ungido é ser reconhecido. Segundo, ele é o quê? Proclamado. Já é, já existe, já está. Terceiro, ele é o quê? Coroado. Quando Jesus veio, ele foi o quê? O Espírito do Senhor me ungiu para. João era sacerdote e profeta que reconheceu: ele é o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estão entendendo? Repita comigo: o Rei dos Reis da terra já foi ungido. Morreu, ressuscitou e a partir da sua ressurreição formou um novo tipo de gente chamado o povo do meu reino, porque são sacerdotes. Estamos juntos? E aí, antes da sua ascensão, por 40 dias, ele reuniu seus discípulos, começando a falar todas essas coisas sobre reino, e diz: agora o rei precisa ser proclamado. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vocês vão ser testemunhas, e vocês vão proclamar que há um novo rei sobre a terra, todos os 4 cantos do mundo. E quando o evangelho do reino, do rei do reino, for pregado a todas as nações, por meio de um testemunho, então virá o fim. Qual é o fim? O Rei dos Reis virá e será coroado sobre Jerusalém. Agora, como que você canta que você quer o reino se você não proclama que o rei já é? Não entendo. Quais foram as últimas pessoas que se converteram perto de você?
Quantos batismos foram feitos nesse ano? Nós somos a igreja de sacerdotes que proclama que o rei já é e vai voltar, ou somos um gueto? Que sofre da síndrome de exclusividade, como dos primeiros 12 discípulos de Jesus. Os primeiros 12 discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram assim: nós repreendemos pessoas que estavam falando em seu nome, porque não andam com a gente, não são como nós. No capítulo seguinte, Jesus acrescentou 70 aos 12. Tome! Provavelmente eram aqueles que estavam falando em nome de Jesus e eles achavam que eram especiais. Porque ninguém canta como a gente canta. Porque ninguém vive o reino como a gente vive. Que reino, velho? Ninguém se converte. Para quem? Qual foi a última pessoa que você contou a história de Deus, velho? Esse evangelho é poder de Deus. E ele diz: eu dou a vocês poder para curar enfermos, expulsar demônios. Para quê? Porque quando você entra num lugar... Eu visitei muitas casas no sertão nordestino esse ano. E todas as casas que eu entrava, eu falava assim: que a paz do rei, do reino de Deus esteja sobre essa casa. E nós viemos aqui para interferir na ordem natural das coisas, para que você perceba que no reino de Deus não há o que eu estou vendo que existe aqui. E aí você começa a orar pelos enfermos, não porque você quer fazer uma listinha de quantas pessoas você curou, como eu já vi gente fazendo aqui. Estão entendendo? Eu entreguei 5 palavras de conhecimento, eu entreguei 7, eu entreguei 10. Aí fica brincando de palavra de conhecimento, como se o reino de Deus fosse brincadeira. Quando você é um mensageiro, sacerdote profético, trocando a trombeta de que o rei já veio, já foi ungido, precisa ser proclamado para que venha a ser coroado, quem não quer? Eu falei para minha filha um dia: filha, o reino vindouro é como é hoje, só que perfeito. Ela fala: por que ele não vem logo? Porque a gente não conta para as pessoas que ele vai vir. Ela entendeu, pequenininha. Ela quis que o reino viesse logo porque ela entendeu. É como é hoje, só que perfeito. Perfeito. Não vai haver choro. As coisas vão estar governadas pelo rei do reino de Deus. Estamos juntos? Ele nos deu poder para quando você entrar numa situação, quando você ora por um enfermo, você está interferindo na ordem natural das coisas e trazendo essa pessoa para a ordem do reino de Deus. E você está dizendo, quando o infame é curado, você está dizendo para ela: no reino de Deus não há doença. Uau! Quando você liberta uma pessoa, quando você ora por ela, ela sai de uma opressão, ela sai de uma possessão, você está tirando ela de um lugar, interferindo na ordem espiritual, na ordem psíquica, na ordem física, na ordem econômica. Você interfere nessa ordem e os sinais evidenciam a chegada de uma nova realidade, de um novo rei, de um novo reino. Uau, cara! Tem alguém aí? Esse é o evangelho, que é o poder de Deus que salva. Eu ouvi um ministro esse ano que disse assim, que o discipulado começa quando o evangelismo termina. Ou seja, quando essa boa nova de que o rei chegou na vida das pessoas, recriando, reordenando, reconciliando. Estão entendendo o poder disso, cara? E formando, levantando da cinza um novo tipo de gente. Homens do futuro, que vivem no presente, uma antecipação daquilo que será. Então são homens do futuro que vivem aqui e agora como testemunhas daquilo que está vindo. Uau! Por isso não podem ser normais, não podem tentar se encaixar
não podem sofrer de crise de inferioridade, não pode sofrer de crise de aceitação, não pode ir para a escola e ficar chorando porque é diferente, velho. A gente não pode andar por essa terra como se nós não tivéssemos nada, porque Cristo nos deu um adiantamento da nossa herança. Sabe o que é isso? É Deus aqui e agora, em mim e em você. O Espírito Santo de Deus em mim e em você, como uma garantia do que vamos receber na nossa herança completa. Esquece esse negócio de ruas de ouro, coroa com pedrinha. O que é a nossa herança? Se o adiantamento da nossa herança é o Espírito Santo, uma pessoa da Trindade, o que é a herança toda? São coisas ou é um casamento? Ou é um encontro? Ou você acha que Deus criou o casamento para você ser feliz com uma pessoa? Pelo amor de Deus, velho. Deus nos criou porque prometeu uma esposa ao seu filho. E ela se rebelou, fugiu. E o próprio noivo, como o príncipe dos príncipes, veio resgatá-la. O romance mais lindo, a história mais fantástica de amor é de Jesus por sua noiva perdida. E o que é a sua volta? É o casamento. O que é a nossa herança? É o encontro com Deus em sua plenitude, em que o conheceremos como somos conhecidos, não mais em partes, não mais como num espelho distorcido, mas o veremos como Ele realmente é. Uau, cara! É um grande encontro. O Espírito Santo está em nós. Ele nos capacita, Ele veio para nos dar poder, para proclamarmos, não apenas em palavras, mas em demonstração de intervenção na realidade desse cosmos, desse mundo, nesse tempo, de que as coisas estão mudando na terra, que há um novo tipo de gente na terra, que tem o Espírito Santo, que é renascido, que está nesse tempo, mas não é desse tempo. Uau! E a gente não pode andar nesse mundo como se nós não tivéssemos nada, como se não fôssemos ninguém. Somos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, que temos que proclamar que há um novo reino sobre a terra. E quanto mais nós proclamarmos, quanto mais pessoas souberem, mais próximos nós estaremos da sua vinda, e Ele se assentará sobre o seu trono. Tem alguém aí? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que os nossos problemas ficam pequenos perto de um problemão desse. Você não acha, não? Quando nós entendemos o Evangelho, eu quero te dizer uma coisa agora. Quem pode proclamar esse Evangelho? Quem está apto para proclamar esse Evangelho? Vamos pensar juntos. Primeiro, esse Evangelho chegou até você. E quando ele chega até nós, a realidade do reino inaugura na nossa linha do tempo uma nova vida, uma vida eterna. E aí a Bíblia fala que você nasce de novo. Nascer de novo é voltar ao princípio. Ser recriado é ver um processo de ser criado de novo. Então esse novo nascimento é uma proclamação libertadora. Ele fala: o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar libertação. O que é proclamar? É dizer yatsa, é chamar para fora, é dizer acabou, game over, já era, agora você está livre, está liberto. É quando o juiz apita e o jogo acaba. Isso é proclamar libertação, é trazer para fora um movimento de rompimento radical na sua história. Estamos juntos? E quando você tem essa experiência de libertação, você nasce de novo. E quando você nasce de novo, você é um bebê. Estão entendendo? Você é uma criança espiritualmente falando. Por isso que existem 4 palavras decisivas na história do povo do reino de Deus. Repita comigo: haja, vem, segue-me, ou siga-me, e ide. Primeira palavra é haja.
Deus disse haja e tudo veio a existir e tudo passou a se relacionar com Ele. O homem quebra a relação com Deus e se separa de Deus, e o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós e diz: vem, para chamar o homem de volta a Deus. Estamos juntos? A proclamação do Evangelho, contar a história de Deus, é o vem, é o chamar o homem de volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, é reconciliar o homem de volta com Deus, é libertar, é transportar das trevas para a luz, é uma mudança radical. Estamos juntos? Só que aí ele é liberto. Minha pergunta é: todo liberto sabe viver livre? Um liberto sabe viver livre automaticamente? Não. O que acontece? Ele nasceu de novo, é um bebê. Foi liberto. Satanás não tem mais nenhum poder sobre ele. Ele foi liberto. O Senhor Jesus levou sobre si todas as suas maldições, todos os seus pecados, todos os seus traumas, todos os seus vícios. Levou tudo, cara. Ele está liberto. Não tem mais nenhum poder sobre ele. Porque o Jesus que salva é o Cristo que governa. Salvação e senhorio estão na mesma pessoa. Ele salva e começa a governar aquela pessoa. Estão entendendo? Yahushua, Jesus, salvação de Deus. Cristo, ungido, Machia, Senhor e Rei. Então o mesmo Jesus que salva é o Cristo que governa. Salvação e senhorio na mesma pessoa. Então não tem mais como mal tocar aquele cara. Só que ele é um bebê. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu queria ter o poder de fazer você ouvir o som do choro dos bebês que estão chorando nessa noite, dizendo: por favor, alguém me ensina a andar. Porque tem muita gente que recebe o Evangelho, que crê, nasce de novo, está liberto. E agora, como que anda? Como que se anda livre? E aí vem a terceiro chamado de Jesus: siga-me. O mesmo Jesus que fala vem, é o Jesus que fala siga-me. Agora eu vou ensinar você a andar livre. Porque foi para a liberdade que Ele nos libertou, Paulo fala. Ele nos libertou para andarmos livres. Mas se não soubermos andar livres, vamos voltar de novo ao jugo da escravidão. Uau! E quando nós começamos a andar como homens livres, isso se chama discipulado. Estamos juntos? Qual é o nosso problema? Nós falamos mais sobre igreja e muito pouco sobre discipulado. Porque igreja você vai e assiste culto. Discipulado você tem que dar a sua vida para que Cristo seja formado em alguém. O que dá mais trabalho? Assistir culto ou gastar a vida para fazer Cristo ser formado em alguém? Por isso que Jesus falou só 2 vezes sobre igreja e 226 vezes sobre discipulado. Nós falamos mais sobre igreja ou sobre discipulado? Porque nós queremos o ideal sem processo. Ideal, igreja, processo, discipulado. Porque igreja é o que nós nos tornamos quando Cristo está manifesto em nós. Jesus andou com esses caras durante anos e de repente esses caras olharam um para o outro e falaram: uau, somos igreja. Por quê? Porque quando estavam juntos expressavam Jesus. Como que Jesus se expressa em pessoas? Quando Jesus é formado nelas por meio do discipulado. Estamos juntos? Repita comigo: primeiro você nasce, vem, depois você aprende a andar. Aqui o lance é com o seu caráter, já não é mais com o demônio, velho. Na falta de discipulado, a gente vai achar um culpado pelas nossas quedas, e aí a gente vai falar que é culpa do diabo. Estão entendendo? Mas o diabo já foi vencido lá atrás, num negócio chamado cruz, que você diz que você creu. Estão entendendo? E agora o que acontece? O meu caráter precisa ser modelado pela minha admiração e pelo meu amor a Jesus Cristo. Eu sei o que todo mundo escreveu, menos Jesus. E fica citando Calvino, Lutero, Wesley, Kuyper, fica citando todo mundo na internet, menos Jesus, velho. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Qual o meu nível de admiração? Sabe o que eu descobri? Eu descobri que não existe não discipulado, porque discipulado é influência modeladora, ou seja, todo mundo é influenciado nas suas ideias, pensamento e comportamento por alguém ou por algo. A questão é quem você está seguindo.
Pior, quem está falando no coração dos nossos filhos? Sabe o que eu descobri? Meu sonho é dizer para minha filha, vai. E um dia Deus falou para mim, você nem sabe se ela veio, velho. Como você quer que ela vá? Já pregou o evangelho para ela? Eu descobri que a minha filha me admira demais. Só que tem um problema. Ela andou tanto comigo, que ela gostou tanto de mim, que esqueceu de seguir Jesus, velho. Ela pode admirar minha missão, ela pode curtir o que eu faço, mas se eu não apresentei Jesus para ela, ela ainda vai, uma hora ou outra, ser refém do seu vazio existencial. Estou entendendo? Não é seguir pessoas que são legais, não é admirar o que pessoas fazem, é o quanto o evangelho entrou na nossa vida, o quanto o Espírito Santo te orienta no processo de discipulado. Ah, eu não tenho nenhum discipulador. Cara, você tem o Espírito Santo, velho. Você tem Deus. Tem Bíblia. Nego na China morre por uma página na Bíblia. Tem para escolher. Ah, eu não gosto, quero com letra gigante. Quero com florzinha. Caramba, velho. O que está acontecendo com o mundo? Precisamos aprender a andar, querido. Estamos juntos? Precisamos parar de achar culpados pelas nossas quedas e deixar que o Espírito Santo nos discipule. Ele é aquele que nos guia em toda a verdade. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que nos empodera. Ele é aquele que nos ensina o caminho. Ele é aquele que... Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A palavra guiar, agontai, significa pegar pela mão e levar até o seu destino. Uau, cara! Tem alguém aí? Que Deus nos ajude a aprender a andar. Porque depois que você aprende a andar, Mateus 28 fala que Jesus chamou todos os seus homens, os seus discípulos, aqueles que ele reescreveu memórias, lavando os seus pés, ressignificando valores. Isso é lindo, isso é discipulado. Jesus tirou sua capa e falou assim: aqueles que servem as casas não usam capas, porque são servos. E servos não podem ter capas, porque capas atrapalham no serviço. Então ele tira a sua capa, se veste de servo, de escravo, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele começa a reescrever, como diz Augusto Cury, reescrever memórias. Ou, como diz outros, ressignificar princípios, valores. Isso é discipulado. E todos esses homens que ele ensinou andando, chamando para perto, ele chamou em Mateus 28 e fala: está na hora de vocês começarem a ser corredores. Quem quer começar a correr? Porque eu vi que vocês já sabem andar. Se já sabem andar, pode começar a correr já. Estou entendendo? Agora a gente que gatinha, corre? Não, gente que está engatinhando tem que primeiro aprender a andar. Aprender a andar dá trabalho, cai, levanta, tem que ter atenção, cuidado. Estou entendendo? Isso é discipulado, velho. Paciência, cuidado. E aí quando está andando, vamos começar a correr a carreira que nos está proposta. Que carreira? Vamos contar ao mundo inteiro que o rei já foi ungido, que ele já reina em nós, que a nossa vida é um testemunho do seu governo. Nossa vida não é desgovernada, bagunçada, suja, toda esculhambada. A nossa vida foi reorganizada pelo seu reino e a sua justiça. Não somos reféns de comer, beber, vestir, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. E começamos a encarnar uma realidade que transcende o nosso tempo, como homens do futuro que invadiram o mundo. Legal isso, né? Gostou? Eu também. E a minha oração é para que hoje você, honestamente, entenda que lugar você está. De repente você diz: eu não conheço o Evangelho, eu preciso que Jesus entre na minha vida. Amém, cara? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Talvez você diga: não, eu entendi o Evangelho, eu nasci de novo, algo aconteceu dentro de mim, mas eu não sei andar. Eu não sei andar.
alguém precisa me ajudar a andar. Estamos juntos? Ou você pode ser um cara que já está caminhando na fé há um tempo e está engordando, está perdendo a forma de tanto que anda e não vê a hora de começar a correr. E fala assim, cara, eu preciso correr. Eu preciso começar a correr porque eu não sou um carteiro sem carta. Como a Bíblia fala do mensageiro que não tem mensagem. Eu sou alguém que tem algo para contar para as nações. E eu vou correr. Ou vou pregando, ou vou cantando, ou vou dançando, ou vou sapateando, ou vou fazendo qualquer coisa, mas eu tenho que correr. Seja qual for o seu lugar, o Espírito Santo está com você. E Ele vai te ajudar, trazendo iluminação do seu entendimento para compreender o Evangelho. Vai te ajudar trazendo compreensão do testemunho e da vida de Jesus, para que você comece a andar como Jesus, a ser como Jesus, a seguir a Jesus. Estamos juntos? Até que você chegue num ponto em que Ele vai dizer para você, pode correr, ide, vai por todo mundo, prega, proclama. Estão entendendo? Batiza, ou seja, coloca eles dentro dessa realidade e começa a ensinar para eles como que é viver livre. É o mesmo ciclo. Estão entendendo? Vai e segue esse mesmo ciclo e entra nesse loop de vida eterna, até que o Evangelho chegue às nações como um testemunho a todos os povos. E o grande sinal do fim não é terremoto, não é fome, não é guerra, não é nada disso. O grande testemunho do fim é uma geração de jovens que não quer comprar casa própria, que não quer comprar carro do ano, que quer apenas juntar uma grana, pegar sua mochila e viajar o mundo. Imagine, uma geração que quer viver intensamente o conhecer o mundo e ir pelas nações. O que você precisa é só dar uma causa para eles, não é? Agora consegue imaginar algo que parte meu coração? Que essa geração que tem mais recursos, que tem mais condições, é a geração mais triste da história. É a geração mais triste, que mais se mata, que mais sofre psicologicamente. Sabe por quê? Porque eles estão gemendo por sentido, esperando que alguém dê a boa notícia para eles. Há uma linda história que precisa ser contada, e você estava esperando por isso. Eu estava pregando num lugar uma vez, e no final veio um jovem assim, empurrando, abrindo o caminho, e ele falou assim, cara, eu estava a minha vida toda esperando por isso que você falou hoje. Uau! Já parou para pensar quantas e quantas pessoas estão perto de você? No seu trabalho, no seu prédio, na sua casa, na sua igreja, esperando que alguém lhe conte a boa notícia. Tem alguém aí? Isso faz sentido para vocês?